Já começou. Então, bom dia a todos, né? Hoje, 12 de fevereiro de 2021. São 8 horas e 41 minutos. Damos início, então, à primeira reunião ordinária do ano desse Conselho Diretor de LEM. Registro, então, a presença de professor Douglas, como coordenador do curso de Engenharia de Biotecnologia, a professora Larissa, coordenadora do curso de Engenharia de Produção, o Adriano, o professor Adriano, como representante docente, Ida Bruna Bá como representante discente, e Juliana de Menezes Rivas como representante dos técnicos administrativos em educação. Nosso primeiro ponto de pauta, então, são alguns referendos que a direção teve que emitir, devido ao período de férias acadêmicas, também de férias do recesso acadêmico, onde muitos servidores estiveram de férias e tivemos que trabalhar emitindo ainda a aprovação de alguns documentos importantes para fazer o fluxo de alguns processos no centro caminharem, né? Então, nós temos aí 3 pontos que nós emitimos aprovação, e nesse momento coloco para aprovação de vocês, uma vez que já enviamos a todos os conselheiros por e-mail para uma prévia apreciação. Então, vou apenas compartilhar os documentos agora em tela, para que todos possam acompanhar, e caso alguma dúvida, por favor, podem pedir para apreciar o documento. Então, o primeiro ponto da pauta se trata do referendo do edital interno 01/2021, que é o processo seletivo de monitores de ensino do CEMSELEM, né, de 4 de fevereiro de 2021. A comissão foi o professor Felipe, a professora Jamile e a professora Danusa. Então, aqui está o edital interno, acho que todos conseguem acompanhar. Então, emitimos aí, né, com o seu cronograma divulgado, etapa de submissão de projetos, ponto 4, da distribuição das bolsas entre os projetos, o ponto 5, da inscrição dos estudantes candidatos, né, todos acompanharam, ponto 6, do processo seletivo do monitor, 7, da divulgação dos resultados dos recursos, 8, da implementação da monitoria, ponto 9, da comissão de monitoria do CMLEM, ponto 10, das obrigações que cabe ao professor, né, como proponente orientador com projeto de monitoria aprovado. Ponto 11, das disposições gerais, né, isso foi datado de 4 de fevereiro, assinado pelo professor Douglas, presidente em exercício do Conselho Diretor em exercício. Então, caso todos concordem, então colocaremos, então, os referências para aprovação em bloco, né, passamos para o segundo. Acho que é melhor. Ao final da apresentação dos pontos, aí caso vocês gostariam de queiram se manifestar, por favor, fiquem à vontade. Então, ponto 1B, se trata da chamada pública. Nós temos aí a chamada pública de inclusão 001/2021, do processo de recomposição dos membros do colegiado do curso de especialização em Engenharia Industrial de Sistemas, para o biênio 2020-2022, do centro, datado de 21 de janeiro de 2021. A comissão foi o professor Adriano de Barros, a Thaís Guimarães, Assistência Social, e o discente Vinícius Ribeiro. Então, nós temos aqui a chamada pública, né, que a comissão preparou, né, o edital da chamada pública. Então, das condições preliminares, do processo de inscrição dos discentes, né, das disposições finais, assinado aí, datado de 21 de janeiro, assina a comissão, onde o professor Adriano foi o presidente. Então, das vagas, né, tem os anexos 1 e 2, vagas e o cronograma. Então, nós temos agora o ponto 1C. O ponto 1C se trata, então, já do resultado final dessa chamada pública. Então, já apresento para vocês. Chamada pública de inclusão, 001/2021, resultado final
para a categoria discente suplente foi Débora Zangirolami. A inscrição foi deferida. José Eduardo Magalhães, 29 de janeiro. Assinou aí o presidente da comissão. Deu ampla divulgação no centro. E, nesse momento, então, eu coloco em votação os atos referendos para aprovação. Caso todos concordem, tenham abstenções ou votos contrários, por favor, se manifestem no chat. Certo? 5 votos favoráveis, apenas faltou a Juliana votar. Não sei se se absteve. Nesse momento, eu peço também uma pequena necessidade de inclusão do ponto 2 da pauta, diante do recebimento ontem por parte da direção, né, do professor Felipe, já também do resultado da homologação dos projetos de monitoria selecionado, né, para a Bolsa, né, uma vez que já foi finalizado o edital. Todos concordam? Concordam com essa inclusão? Podemos incluir? Sim. Certo. Então, já peço a Aline para retificar a pauta, incluindo como ponto 2 esta inclusão, para que possamos aprovar. Certo. Então, aprovado por unanimidade os atos referendos, passamos, então, para o ponto 2, incluído neste momento na pauta, que se trata do resultado dos projetos para a seleção de monitoria de ensino do CEMILEM para o semestre de 2020.1. Então, foram selecionadas aí as disciplinas: álgebra linear, biologia celular, elementos da matemática, física geral, imunologia, programação de computadores e toxicologia, né, com seus respectivos cursos e os critérios, né, aí o índice de reprovação, o semestre em que a componente, a disciplina é ministrada, e a categoria, se apenas teórica, o teórico-prática. Então, segue o texto, o parecer aí da comissão. Os projetos de física geral e álgebra linear foram os contemplados com bolsa, com base na decisão analisada e emitida pela Comissão da Monitoria de Ensino, em reunião realizada em 11 de fevereiro de 2021, conforme previsto no edital interno de monitoria número 1 de 2021, item 7.7.1 e na resolução CONEP número 006/2018, artigo 15. Então, parabenizo aí o pessoal da comissão também e os projetos contemplados. Caso alguém queira fazer alguma consideração, comentário, por favor, fique à vontade antes de colocarmos em regime de votação. Professor Felipe? Não, desculpa, o professor Felipe, acho que não está participando da reunião. Ele foi o presidente da comissão. Então, bom, em apreciação, algum comentário? Sem comentários? Então, já colocamos em regime de votação. Caso todos concordem com o resultado da homologação dos projetos de monitoria, ou discordem, ou tenham alguma abstenção, por favor, se manifestem no chat.
certo? Temos aí, então, todos os votos favoráveis aprovados por unanimidade, com 5 votos. Passamos, então, para o ponto 3 da pauta, né, retificado. Anteriormente era o ponto 2. Ponto 3 da pauta, ele se trata aí do processo 23.520.000.409/2021-95, de avaliação de progressão funcional da servidora Lana Viviane Linhares da Costa Silva, da classe A nível 1 para a classe A nível 2. O relator foi o professor Everson Luiz Lima de Matos. Então, passamos para a leitura do parecer do relator deste processo. Apresento para vocês. Então, trata-se do processo, progressão funcional docente, e nós passamos aí para já o parecer final, na última página. Vamos ler aqui na solicitação do professor Everson, né? Analisando o requerimento da professora Lana. Então, temos apenas na parte dos documentos comprobatórios, apenas passando para que todos tenham ciência da composição desses documentos, que o relator tomou como base para emitir o seu parecer. Vamos. Nossa, que coisa, hein? Vamos lá. Acho que aqui já estamos na última página do processo, né, que assina o professor Everson. E emite sua declaração final. Vamos lá, o parecer. Então, temos aqui o parecer do processo, a origem do centro, interessada Lana, o relator professor Everson. A portaria de designação do relator foi a CM FOB número 071. E ele emite a presidência do Conselho Diretor e entendimento da designação. Apresentamos parecer conclusivo. Trata-se de processo criado pelo Centro de LEM. O processo tem por objeto a análise da solicitação de avaliação de desempenho docente para fins de progressão na carreira do magistério superior no âmbito da UFOB. O relatório apresentado contém 142 folhas, estando devidamente comprovado pelo requerente. Foram avaliadas as atividades desenvolvidas no interstício compreendido no período de 19 de março de 2018 a 19 de março de 2020, considerando-se as exigências para acesso à classe nível A2. Diante das informações prestadas, e considerando a análise realizada com base na resolução número 01/2017 do Conselho Universitário da UFOB, registra-se que a docente alcançou 48,7 pontos. Informam que o relatório da comissão descreve as demais exigências ao pleito necessárias e que subsidiam a decisão. Nesse sentido, consideramos a professora Lana Viviane Linhares da Costa Silva apta à progressão funcional da classe nível A1 para a classe nível A2, referente ao interstício de 19 de março de 2018 a 19 de março de 2020. Salvo melhor juízo, este é o parecer, assina em 5 de fevereiro, né, o professor Everson Luiz Lima de Matos, e, ao final, que ele emite a declaração que as informações aqui prestadas nesse processo e documentos anexados são exatas, verdadeiras e de sua inteira responsabilidade, podendo ele, por elas, responder administrativa, civil e penalmente. Assim, o professor Everson declara que os documentos que foram apresentados no processo
apresentam informações verídicas e autênticas. Assina o professor Luiz Everson Luiz. Então, em apreciação, tem alguma consideração a fazer? Sem comentários, Lu. Então, em regime de votação. Caso todos concordem, se posicionem de maneira contrária ou tem algum tipo de abstenção, por favor, se manifestem no chat. Então, temos aí todos os votos favoráveis, né? São 6 votos favoráveis. Isso? 6 votos favoráveis, então aprovado por unanimidade dos presentes nesta reunião. Parabenizamos a professora Lana por sua progressão. Que todos continuem assim, altamente participativos em ensino, pesquisa e extensão, para que consigamos, né, progredir na carreira como direito de nossa carreira, aí tanto os servidores técnicos, administrativos de educação, como os docentes. Então, passamos para o próximo ponto da pauta, que agora é o ponto 4, é a demanda NAP. Temos aqui a demanda do NAP, temos 2 demandas apresentadas, passamos para o primeiro processo, né, que se trata aqui, eu coloco na tela, o processo 23.520.000820/2020, hífen 61. O interessado é Adriano Davi Monteiro de Barros. O tipo de processo é projeto de pesquisa, e o assunto é proposta de atividade de pesquisa, abre aspas, modelo de simbiose industrial, abre parênteses, Industrial Symbiosis Model, implementação de indicadores, métricas e medidas no agronegócio da região oeste da Bahia, criado por o Everson no NAP, o nosso Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão. Aqui é o formulário de cadastramento de projeto de pesquisa, o nome do docente, né? É o projeto com seu resumo, as palavras-chave, a vigência de 15 de fevereiro, de 21 a 15 de fevereiro de 2023, a área Engenharia da Sustentabilidade, sub-área Gestão Ambiental. Aprovado e fomentado, aprovado no Comitê de Ética, sob o número CAAE 3208.9220.7.0000.8060, né, e é interinstitucional. Colaborador, nós temos aí como colaborador, um anúncio aqui, desculpa, sábado de carnaval amanhã, colaborador Pedro Dias Pinto, instituição UFOB, seu e-mail, outro colaborador Leandro Brito Santos, também da UFOB, e o Samuel Mazinga Varenga, também da UFOB. Como alunos de iniciação científica envolvidos, aí tem o Jamerson Rodrigues Santos, né, e a Thaís de Oliveira, alunos do Centro de LEM. Também alunos de iniciação científica envolvidos, o Tarcísio da Cunha Nogueira, também do Centro de LEM, e Sabrina Vieira Soares, Centro de LEM, sem aluno de pós-graduação envolvido. Então, nós temos aí a apresentação da proposta e o parecer de atividade do NAP, né? Natureza, proposta, atividade de pesquisa, o título, como foi lido anteriormente, categoria projeto, proponente, professor Adriano, a apresentação. Item 2, do parecer do professor
do NAP. A apresentação proposta de atividade de pesquisa tem como título Modelo de Simbiose Industrial, né, implementação de indicadores, métricas e medidas no agronegócio da região oeste da Bahia, segundo a descrição elaborada pelo proponente. O objetivo da proposta de pesquisa consiste em elaborar um modelo de simbiose industrial com foco no agronegócio da região oeste da Bahia. Os proponentes pretendem usar métricas, medidas e indicadores de desempenho organizacional que será caracterizado por abordagens qualitativas e quantitativas. A proposta também pretende desenvolver um protótipo capaz de mensurar e compartilhar as informações do modelo de simbiose industrial entre as empresas envolvidas da região. A proposta conta com a participação de outros docentes, bem como estudantes de iniciação científica. O projeto de pesquisa está inserido na área de engenharia e sustentabilidade e já foi analisado pelo Conselho de Ética com vigência de 15 de fevereiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2023. Considerações, parecer. Considerando o exposto na proposta de atividade de pesquisa, de parecer favorável à sua aprovação. Ponto 4, não apresentar recomendações, assina o professor Everson, aí em 5 de fevereiro, às 15 horas, 37 minutos. Em apreciação, passamos para o ponto 2, na verdade, né, professor Everson aqui emite como despacho ao centro a proposta para a nossa aprovação no âmbito do Conselho, antes de enviarmos aí o parecer favorável à pró-reitoria responsável, que no caso é a PROPE-GP, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Passamos para o outro ponto da demanda do NAP. Vamos passar aqui para o item 3B. O item 3B. E aí, depois de apresentar os dois, eu coloco em apreciação. O item 3B. O nome interessado aí é o professor Adriano, projeto de pesquisa. Proposta de atividade de pesquisa, desenvolvimento de um software de estimulação da linguagem de crianças autistas, por meio da utilização do Design Thinking. Proponente, professor Adriano. Unidade de origem, aí o NAP. Passamos já para o projeto, tá aí o título, seu resumo com as 500 palavras. São as palavras-chave. A vigência também é 15 de fevereiro, a partir de 15 de fevereiro, mas até 30 de junho de 2022. A área é engenharia do produto, a sub-área processo de desenvolvimento do produto. Aprovado no Comitê de Ética também, sobre o número que eu apresento para vocês, de caráter interinstitucional, colaborador Leandro Brito Santos, da UFOB. Alunos de iniciação científica tem a Geislane Carvalho Pinheiro, como voluntária. A Naira Lorena Souza da Silva, também do Centro de LEM, como voluntária. Alunos de mestrado não há. E alunos de doutorado e de pós-doutorado também não há. De pós-graduação. Então, o parecer do professor Everson. Já passo para a apresentação. A apresentação. A proposta de atividade de pesquisa tem como título Desenvolvimento de um software de simulação de linguagem de crianças autistas por meio da utilização do Design Thinking. Segundo a descrição elaborada pelo proponente, o objetivo da proposta de pesquisa consiste em elaborar um software com foco na estimulação da linguagem de crianças com autismo por meio da utilização do Design Thinking. A proposta visa o desenvolvimento de ferramentas capazes de solucionar problemas complexos e que tem sido tema de discussões atuais. A proposta conta com a participação de outros docentes, bem como estudantes de iniciação científica. O projeto de pesquisa está inserido na área de engenharia de produtos e já foi analisado pelo Conselho de Ética com vigência de 15 de fevereiro de 2021 a 30 de junho de 2022. Considerações. Parecer. Considerando o exposto na proposta de atividade de pesquisa, este parecer é favorável à sua aprovação, sem recomendações no item 4, assina o professor Everson Luiz Lima de Matos, o chefe do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão, no dia 5 de fevereiro, às 15 horas e 12 minutos. Então, agora eu coloco em apreciação as duas propostas do NAP, para que todos possam considerar, antes de colocarmos em regime de votação. Algum comentário? O professor Adriano, que é conselheiro deste conselho, proponente das duas propostas, alguma palavra? Não, Bruno. Obrigado. Bom. Tem comentários?
parabenizar. São projetos incríveis. Adorei, gostei muito. Parabéns, professor Adriano. Obrigado, Juliana. Perfeito. Alguém mais, gente? Manifestar? Sem mais? Sem mais discussões? Sem comentários? Bom, então, parabenizar, né? Esse registro, o professor Everson tem ressaltado já em vários comunicados por e-mail a importância de fazermos nossos registros. Ainda existem vários professores no centro e aí eu me incluo, que temos nossas propostas sendo desenvolvidas, mas a forma de registro, eu vou bater de novo nessa tecla, já está sendo bastante difundida pelo NAP, né? Nós temos que registrar via NAP, né, via SIGA as propostas de extensão, com as ferramentas adequadas para que estejam registrados em nossos históricos, né? Então, quem não finalizou ainda processos de projetos de pesquisa e de extensão que foram criados pela metodologia anterior, né, pelo trâmite anterior, e possam estar finalizando seus prazos, que finalizem, né, e depois que renovem, né, esses seus projetos já nesse novo âmbito, né, para que fique registrado aí no seu assentamento funcional, na sua ficha funcional, uma vez que já é possível emitir esse relatório, né, dentro do seu SIGA-A, do seu SIGA-RH, para ficar tudo integrado aí dentro da plataforma. E parabenizar o professor Adriano por ter feito esse registro, também pela natureza dos processos, né, que, como bem disse a Juliana, são projetos bastante necessários e aplicados aí ao mundo de hoje e à região. Então, em votação. Então, nós temos aí uma abstenção e os demais votos todos favoráveis, né? O professor Adriano se abstém como parte do processo e nós temos aí 5 votos favoráveis. Uma abstenção, 5 votos favoráveis. Então, finalizamos esse ponto da pauta. Este ponto da pauta era o ponto 3, que se tornou-se 4, com a inclusão do ponto 2. E passamos agora para o ponto 5. Se trata das comissões de estágio probatório dos professores Caio César da Silva Rodrigues, Taídes Tavares dos Santos e Mário dos Santos Bulhões, né? Também do servidor técnico administrativo em educação, na verdade, nosso TI, né? Tecnologia da Informação, o Odenir Pereira Socorro dos Santos. Precisamos instituir essas comissões. Normalmente, os membros deste conselho, os membros docentes, podemos aqui estar fazendo parte, mas também podemos estar designando, né, como deliberação deste conselho, outros professores que atendam às exigências para compor, e outros servidores para compor essas respectivas comissões. Acredito que existe um documento acessório que, para isso, existe, né, no ponto 4, que é uma planilha, né, a Aline colocou aqui, para que vejamos que ainda não preencheram, possam preencher com seus compromissos, e assim verificarmos os horários livres para reuniões. Não, aqui já é outro ponto. Bom, é outro ponto, né, Aline? Acho que modificamos aqui a ordem da pauta. Então, nós temos aqui o ponto 5, na verdade, é o calendário de reuniões. Agora passou a ser 6. Bom, passo para vocês, para fazer parte da Comissão de Estágio Probatório Docente.
tem que ter superado o estágio probatório docentes, né? Então, nós temos já vários professores no centro que oficializaram já essa superação, já superaram o seu estágio probatório e poderiam aí compor a comissão. Anteriormente, né, éramos um centro bastante novo, com servidores ingressando, não tínhamos esses docentes, então designávamos servidores de outros centros, né, de outros campi, para a composição dessas comissões. Então, aí, hoje, nesse conselho, nós temos somente o professor Douglas, né, e eu, como professores aptos a compor essa comissão de estágio probatório. Professor Douglas, com a palavra. Professor, nesse ponto, eu acho importante ressaltar que, até lembrar, né, nós estamos, eu, você, acho que a professora Danusa, em 2 comissões ainda, né, para finalizar, também para oportunizar os outros colegas do centro que ainda não tiveram essa experiência, a gente poder também estar consultando eles, né, e ver se eles aceitam participar, uma vez que, por exemplo, no seu caso, né, você está atribulado com as demandas de gestão, e a gente vem vivendo recentemente também a demanda da possibilidade de reconhecimento do curso de Engenharia e Biotecnologia. Então, caso algum colega tenha interesse em estar participando, né, em vivenciar essa experiência também, que é bastante satisfatória, de muito aprendizado, de poder estar acompanhando, então, os colegas recém-chegados nessa avaliação, né, nesse caminho aí de avaliação. Certo. Nós temos uma tabela que relata, né, basicamente, essas comissões que estão ainda em andamento de estágio probatório. Bem lembrado pelo professor Douglas, estamos, eu, o professor Douglas e o professor Danusa, ainda analisando a comissão de 2 docentes, né, o professor Samuel e a professora Aurisângela. E temos alguns outros docentes que já superaram esse estágio probatório no centro. Eu faço uma consulta agora rápida à Secretaria Executiva, que tem essa tabela. Aline, acho que o professor Pedro não, exatamente, atualmente não está, né? Ele é o nosso decano no centro, ele poderia também compor, né? Não está presente em nenhuma comissão, salvo engano. Eu sei de professor Climério, professor Leonardo Rospe, né? O professor Bruno Trindade. Então, o professor Pedro não está. Poderíamos já designar o professor Pedro e mais 2. Independe de titulação, não é necessário ser doutor, apenas superar o estágio probatório. Basicamente, a exigência da resolução CONEP, o consumo, a época, não me recordo exatamente, que a resolução regulamenta o estágio probatório. Que ótimo, esse auxílio agora vem nos socorrer. Então, o professor Leonardo, o professor Climério e o professor Bruno Trindade estão avaliando, né, o estágio probatório da professora Larissa, da professora Lana e do professor Adriano. Então, Leonardo, Climério e Trindade, né? Eu, professor Douglas e o professor Danusa, estamos avaliando a comissão de estágio probatório da professora Aurisângela e do professor Samuel. Então, podemos aí já identificar o professor Pedro, né, para a nossa designação, acompanhando, e mais 2 docentes que superaram o estágio probatório no centro. Professora Maria Felícia, seria o nome, consigo visualizar. Professor Pedro, professora Maria Felícia, ingressaram no serviço público na UFOB e em LEM também em épocas bastante iniciais, né? Foi logo no início da criação do nosso centro. Então, professora Maria Felícia, professor Pedro, alguém vislumbra mais um nome? Apenas sou eu que estou sugerindo, por favor, fiquem à vontade, né? E aí, se for deliberação desse conselho, já emitimos...
Professora Jamile e o professor Felipe também. Ah, tá. Perfeito. Eu acredito que, como bem ressaltado por Douglas, né, em relação aos cargos, o professor Felipe vem ocupando bastante funções, agora, depois da coordenação de ensino, da comissão da infraestrutura laboratorial, eu sugiro a professora Jamile para fechar aí com o professor Pedro e a professora Maria Felícia. Tem também o professor Everson e a professora Nara, Exatamente. que superaram aí o estágio probatório. É que como 2020 foi um ano que passou muito rapidamente, né, realmente pensamos que alguns professores são jovens no centro, mas já não são, né, eles já superaram o probatório. A professora Nara e Everson, a professora Nara já superou o estágio probatório. Então nós temos aí essas sugestões, professor Pedro, professora Maria Felícia, professor Felipe, professora Jamile, professora Nara e professor Everson. Podemos subdividir esses nomes, né? Então, 3 para 2 professores e outros 3 para comprar outra comissão para outro professor. São 3 professores novos ingressantes, né? O professor Thaídes, o professor Caio e o professor Mário. Temos também o professor Peterson. Também já superou esse estágio probatório. E atualmente não vem ocupando tantos cargos de gestão, também é um nome forte. Então, aí como sugestão, pessoal, para o professor Thaídes e o professor Caio, né, chegaram aí juntos, são da mesma área de conhecimento. Então, como sugestão, nós temos o professor Peterson, né, vamos lá, comissão de Caio e Thaídes. Podemos fechar aí o professor Peterson, a professora Maria Felícia e o professor Pedro, para os dois. Equilibramos. O que vocês acham? Sugestão. Ou fica um pouco descompensado em relação ao tempo de casa, né? Bruno, desculpa atrapalhar. Não, atrapalha não, por favor. Não seria mais interessante consultá-los primeiro para saber? Temos tempo bastante já escasso. Acho que tivemos até uma reunião docente e essa comissão é muito importante também para a recepção desses professores. Tá? Isso, eu digo assim, mas como já há uma lista de nomes disponíveis, né, vamos dizer assim, disponíveis no sentido de que eles podem fazer parte, pode ser decidido isso assim rapidamente, só em contato, em consulta com eles, né, e expondo a necessidade de resolução. Não, exato. Apenas estamos decidindo aqui. Caso recebamos a negativa, aí vamos ter que alterar novamente. Tá, perfeito. Então, para ficar um pouco compensado em relação ao tempo de casa, né, Caio e Thaídes, poderia ficar, então, temos 2 professores que têm bastante tempo de exercício na UFOB em LEM, né, o professor Pedro e o professor Maria Felícia. E depois, em seguida, vem o professor Peterson, e depois a professora Jamile e o professor Felipe, né, considerando que o professor Felipe já vem ocupando bastante funções administrativas. Então, a sugestão que eu dou é que Pedro e Felícia fiquem em comissões distintas, né? Então, poderíamos colocar aí o professor Pedro, né, para a comissão do Caio e Thaídes, juntamente com a professora Jamile e o professor Peterson. Então, para Caio e Thaídes, Pedro, exato, Jamile e Pedro. Para o professor Mário Bulhões, podemos colocar o professor Pedro, por mais tempo de casa, como presidente.
Para analisar, então, o estágio probatório do professor Mário Bulhões, podemos estar designando, então, uma outra composição, né? Às vezes sobrepondo alguns servidores também, não temos tantos. Aí a professora Felícia, né? Isso não está na anterior. Professora Maria Felícia. A professora, como sugestão, acho que é a professora Jamile. E o professor Felipe, para compor. Né? Apenas para compor, acredito que não vai exigir tanto. Né? Bruno, só mais uma vez. Pode ser Felícia, Nara e Everson, entendeu? Isso, Porque o Nara, Felipe bem lembrado. tá bem ocupado com coordenação. Então... Felícia, Nara e Everson. Eu tinha esquecido o nome de Nara e Everson. Muito bem lembrado. Então, professora Felícia, professora Nara e professor Everson para a comissão do Mário. Então, deliberamos assim. Podemos, né? De mais tempo de casa, é a professora Felícia. Os três, a professora Maria Felícia, presidente nessa comissão. Então, nós temos aí as duas comissões já instituídas, caso recebamos negativas, né? Acredito que não venha a ser o caso, está sendo deliberado por parte deste conselho, uma decisão conjunta e não uma decisão do diretor, diz que não vai ser o caso. Vamos para, então, a comissão do nosso TI do Odenir, né? Juliana, você se predispõe para analisar essa comissão de estágio probatório? Bruno, eu sugiro o Bruno Garcia, Tauana e Vanessa. Bruno Eu Garcia. estou na de Thaís. Você está na de Thaís, né? O Bruno Garcia acho que está na de Thaís também. Não, Thaís sou eu, Adriana e Eliana. Ah, tá. Bom, seguindo o mesmo critério para os docentes, né? Vamos tentar ver algum servidor, você nos ajuda aí, que não esteja ocupando tanto cargo administrativo assim como o Atauana e o Bruno Garcia, né, que estão bastante demandados e que superaram esse estágio probatório. O Bruno está na da Eliana, exato. Eliana, a nossa técnica de laboratório de química. Acho que é a Tauana, então, mas ela está ocupando cargo, está um encargo também de substituto eventual da coordenadoria administrativa. Vamos lá. Acho que nos ajude aí, Juliana, por favor. Eu pensei pelo fato de ser uma área totalmente diversa da minha, né? Então, eu prefiro não avaliar nesse caso. Mas a gente tem outros servidores, o Adilson, o Wilgens, a Anísia, a Adriana. E venceram o estágio probatório, né? Podemos ser a Adriana, é um bom nome, há bastante tempo já na casa, já participou de várias comissões. A Adriana. A Adilson também está sempre disposto, né? Ainda não participou de nenhuma comissão. Bom, a Adriana, a Adilson, podemos fechar com... Não seria interessante colocar alguém do administrativo, não? Ou a Vanessa, ou a Tauana, ou o Garcia. A Vanessa é um excelente nome. Então, poderia ser a Vanessa, a Adriana e... A Vanessa, a Adriana... Esqueci o outro nome que eu citei aqui agora já. O Adilson. Sob a presidência de Vanessa. É a minha sugestão. Não sei se, caso você concorde, todos concordem, né? Eu concordo. Agora vai acontecer a mesma coisa que Adriano e Douglas citou, né? Eles vão ter que ser consultados. A gente não sabe se vai haver negativo. Uhum. Estamos deliberando como reunião desse conselho, né? Bom, eles podem negar, mas esperemos que não. Então, Vanessa. Aí pode ser. Estão aprovando? Acho que ela não escreveu no chat ainda. Então, fica a Vanessa,
Vanessa, Adriana e Adilson. Então, eu coloco em regime de votação as comissões a serem instituídas por portaria para análise do estágio probatório dos servidores docentes Caio, professor Mário e professor Taídes, e do servidor técnico administrativo em educação TI, o Aldenir, né? As comissões tais quais foram propostas aqui. Caso todos concordem, permaneçam como estão. Votos contrários, abstenções. Acredito que foram todos os votos favoráveis, né? É uma decisão do Conselho do Centro. Vamos, então, instituir as portarias. Vamos para o próximo ponto, aprovado por unanimidade de 6 votos das comissões. O próximo ponto se trata, então, do nosso calendário, por fim, nosso calendário de reuniões ordinárias para o semestre letivo especial 2021.1. Este ponto, o professor Samuel nos colaborou informalmente aí com um período onde nenhum servidor docente ele está ministrando aula, né, que é a quinta-feira, a partir das 10h50 ao meio-dia e 30. E aí só temos que concatenar aí com os servidores técnicos administrativos e Ida, né, que é a representante discente, né, no caso com Juliana e com Ida. Então, acho que temos uma, né, que a Aline bem colocou aqui, para que essa planilha sobre os horários, aqueles que também já preencheram a planilha, eu apresento para vocês. Aí o horário de reuniões do Conselho Diretor 2021.1 para esse semestre letivo especial 1. Então, os horários vagos, gente. A quinta-feira. Tá. Poderia ser, né? Poderia ser esse horário aí das 10h50 aqui ao meio-dia. E deixamos, então, toda a última quinta-feira do ano. Se Juliana e Ida puder, por favor, se manifeste. Sim. Eu estou dependendo ainda da matrícula, né? Eu fiz a solicitação, mas daí eu tenho que receber ainda a aprovação da matrícula para eu conseguir saber meu horário. Então, eu não tenho como dizer ainda. Uhum, é verdade. Estamos no processo, exatamente agora, em processo de matrícula. Bom, então fica como sugestão até então, né, este horário. E quinta-feira, às 10h30 às 12h30. Acho que em 2 horas podemos. O que é que vocês acham? Realizar essas reuniões ordinárias, pelo menos as ordinárias, né? As extraordinárias vêm em caráter emergencial. Em 2 horas nos dá tempo, né? 10h30 às 12h30. Ou 10h50 às 12h30, na verdade, né? O horário livre. Talvez alguém termine sua aula às 10h50. Bruno, só fazendo uma observação,
muito provavelmente também as reuniões do corpo docente podem ocorrer neste horário, né? Para que todos possam participar. Então, assim, de qualquer forma, eu vou tentar sempre informar antes, bem antes da existência dessa reunião, né? Porque a gente já tá produzindo o calendário para que não ocorra nenhum problema aí com a reunião aqui do Conselho Diretor. Não, perfeito. O corpo docente teriam, então, 4 e nós teríamos uma no mês, né? Desculpa, teriam 3 e nós teríamos uma no mês, considerando as 4 semanas, né? Então, teriam 3 semanas para o corpo docente escolher que quinta-feira, né? Qual das 3 quintas-feiras, e nós ficamos aí com a última quinta-feira do mês. Isso, é porque lá na reunião docente a gente tinha conversado para colocar na última semana, mas eu posso colocar uma semana então antes, sem problema. Não, sem problema. Colocamos então na primeira quinta-feira. Acredito que é até melhor para nós. Né? Ou não? O que é que vocês acham? A primeira ou a última quinta-feira? Vocês já tinham colocado lá, Adriano, no corpo docente para ser a última? Isso. A sugestão era que sempre fosse a última semana do mês, né? O que é que vocês acham, então, da penúltima? Porque a ideia de colocar no final do mês é acumular os processos, né? Temos processos, vários pontos que vão se acumulando ao longo do mês, então fazemos essa ordinária para aprovação. Podemos colocar, então, na penúltima semana do mês. Uma sugestão. A primeira ou a penúltima? Eu acho que a primeira seria interessante. Certo. A primeira. Alguém se manifesta? Acho que seria bom a primeira, porque, por exemplo, a gente está fazendo agora, meio que a gente ainda está na primeira metade do mês, né? Então, para o mês que vem, se a gente deixar para o final, vai ficar muito tempo entre essa reunião e a próxima. Então, acho que é melhor na primeira semana mesmo. É bem observado, Ida, partindo como referência essa primeira. Então, minha sugestão também é a primeira quinta-feira do mês inicial. Vocês concordam? Então, toda a primeira quinta-feira do mês, horário 10h50 a 12h30, reuniões ordinárias durante esse primeiro período, né, o ano todo, né? Semestre letivo especial 1. Só temos que ver aí o horário de ida, após a matrícula. Aí você nos informa, talvez, se você tiver aula nesse horário, momento síncrono, né? Momento síncrono neste horário, você nos informa para que a gente possa estar tentando ajustar. Então, passamos aí para em regime de votação, caso todos concordem, por favor, se manifestem no chat. Então, certo? Então, acho que aprovado por unanimidade. Então, passamos então para o ponto 7 da nossa pauta de hoje. É um pouco longa, mas estamos cumprindo pouco a pouco, um bom entendimento. São informes, né? Eu, então, vou aqui em nossa mesa, em caráter no sentido horário, né? Vamos aí, como estamos na ausência aí do vice-diretor, em vacância, em processo de escolha, ainda nós vamos, prefiro que vocês priorizar todos os conselheiros antes de passar os informes. Então, o professor Douglas, a coordenação do curso de Engenharia e Biotecnologia, algum informe nesse período, nessa prévia de período letivo especial, querendo informar, passar, registrar em ata de conselho para os estudantes, para todos. Mais importante, professor Bruno, o informe que eu tenha até trazendo aqui para esse conselho, é que essa semana nós fizemos uma reunião conjunta com o NDE, com o colegiado, com a participação dos membros titulares e suplentes, então todos os membros
participaram. Ressaltar, então, para toda a comunidade, né, que foi indicado pelo NAC, pela Prograde, a possibilidade da vinda da comissão do MEC para avaliação do curso de Engenharia de Biotecnologia. Então, esse é um momento que todos nós, da nossa instituição, né, não só do nosso centro, mas também é um conjunto de esforços, né, que a gente faz nesse momento para a gente estar levantando, então, toda a documentação e preparando o centro para essa vinda dessa comissão. Eu estarei encaminhando o e-mail ao centro, talvez no início da próxima semana, né, solicitando algumas considerações da administração, como a separação de uma sala específica, né, para a gente estar organizando essa documentação, e lembrar que o ato de reconhecimento é um ato conjunto, né, onde todos nós precisamos nos dar as mãos, né, e estar trabalhando de forma bem ativa. Então, eu lembro, por exemplo, que e aí nesse e-mail vai estar contendo todas essas informações, mas a gente precisa de reorganizar os nossos laboratórios, vidrarias, os POPs. Então a gente precisa, como eu comentei, né, separar uma sala específica para a gente estar encaminhando, né, e organizando toda essa documentação. Existe uma demanda também que o NDE vai estar levantando, que é uma realização de um documento relativo à biblioteca. A gente vai fazer uma nova reunião em relação a isso. Então, é um documento bastante extenso, que a gente precisa da colaboração de vários servidores. Então, a gente vai estar, nos próximos dias, solicitando essa compreensão e colaboração, né, dos inúmeros servidores do nosso centro, para a gente estar em conjunto, então, construindo, né, esse que é o nosso objetivo principal, que é obter êxito no reconhecimento do curso de Engenharia de Biotecnologia, visto que é o curso que ainda não passou pelo reconhecimento. Então, a gente conta com a colaboração, né, de todos, com a compreensão, e também, se caso houverem dúvidas de qualquer parte, que pode estar encaminhando essas dúvidas, a gente pode estar sentando, nos reunindo, né, e tentar sanar algum tipo de questão. Muito obrigado. Perfeito. É um informe muito importante, pois se trata do reconhecimento do curso de Engenharia de Biotecnologia do nosso centro. E assim como foi aprovado o curso, reconhecido o curso de Engenharia de Produção, com uma boa nota, nota 4, esperemos também que o nosso curso de Engenharia de Biotecnologia, né, seja tão bem conceituado, ou até mais, né, atendendo a todos os critérios. Nessa reunião eu participei, junto com a equipe da Prograde, todo o NDE de Engenharia de Biotecnologia, professor Douglas, né, e foi uma reunião bastante produtiva, onde todos os pontos foram levantados pelo professor Gustavo, da equipe da Prograde, sinalizando quais são aqueles pontos mais críticos, mais importantes. Por isso a fala do professor Douglas, e no momento da reunião também foi bastante ressaltado por todos que o grande diferencial do curso de Engenharia de Biotecnologia, um dos grandes para o Engenharia de Produção, é a carga horária prática laboratorial. Então, essa nossa organização interna será bastante necessária e importante, né, com esses protocolos laboratoriais, tudo isso, para que nós possamos juntos fornecer à comissão do INEP todos os elementos que eles requiram, né, todos, é uma condição ideal, né, bem difícil, mas o máximo possível que nós possamos conseguir, sempre ajustando para que não nos falte, não nos penalize em uma pontuação. Então, essa reunião foi muito produtiva, muito bem ressaltada pelo professor Douglas. Eu passo a palavra para a professora Larissa, a coordenadora do curso de Engenharia de Produção, que também tem o seu informe. Bom dia. Na última reunião, a gente conversou um pouco sobre o planejamento do semestre letivo especial 1, e aí na semana passada a gente recebeu um e-mail da representação discente falando sobre o formulário que foi enviado aos alunos, pediu a solicitação de disciplinas ofertadas. Então, assim, mesmo com o planejamento já em andamento, né, devido ao período de tempo, já iniciando o semestre letivo, eu queria que a representante discente pudesse enviar
esse questionário com as respostas, é o que foi discutido pelos alunos, e também solicitar que, se esse questionário for feito novamente para o semestre letivo especial 2, que ele seja feito mais antecipadamente, para que a gente consiga se programar melhor, para atender, então, tentar atender essa solicitação dos estudantes. Certo, dado o informe. Então, a representação, escreveu aqui no chat. Ida, também tem um informe, por favor. Representação estudantil. Então, bom dia a todos, né? Eu já tinha até falado antes, mas não tinha dado bom dia. Realmente, Larissa, foi meio de última hora mesmo isso. Inclusive, eu conversei com os alunos sobre isso. Muitos deles agradeceram pelas matérias terem sido ofertadas. Inclusive, tinha um estudante de engenharia de produção que estava sem nenhuma matéria para pegar, e daí, depois que foi ofertada fenômenos de transporte, ele tem uma matéria, agora ele vai pedir quebra de requisito depois, né, para outra disciplina. Mas aí, o que acontece? Essa pesquisa, ela tem que ser feita e tem que ser cobrada pelos representantes discentes do colegiado, né? Porque meio que essa função é deles, de pesquisar essa demanda e de passar para vocês e de, junto com vocês, montar o horário e ver quais são as disciplinas que vão ser ofertadas. Então, assim, eu fiz meio que de última hora, depois, inclusive, que o horário veio para a reunião do conselho diretor, mas eu já conversei também com as representantes discentes de produção e de biotec também, e daí depois, quando vocês selecionarem as matérias que vocês já tiverem algo prévio, vocês conversem com essas representações para que eles possam fazer esse questionário e disponibilizar antes para vocês, porque com certeza vai ser melhor para todo mundo. E daí o informe que eu tinha é que ontem eu convoquei uma reunião com a classe estudantil, a pedido do professor Taídes, né, que é o candidato a vice-diretor do campus, para que os discentes pudessem conhecer ele agora, já que ele vai entrar, acabou de entrar, né? Os discentes não conhecem ainda, não sabiam quem que ele era. Então, para ele ter essa oportunidade de falar um pouco dele, da carreira dele e o que ele tem para oferecer para a nossa universidade, foi uma reunião um pouco de última hora, poucos discentes participaram, só que foi uma reunião muito produtiva, que a gente pôde conhecer, pôde conversar, e eu acredito que ele tem muito a acrescentar para a nossa universidade, não só como professor, mas também como, provavelmente, como vice-diretor do campus. Só isso. Obrigada. Posso falar? Bruna, você comentou agora que isso seria uma situação da representante do colegiado, mas assim, se é representante do colegiado, mas você trouxe para o conselho diretor. E mesmo assim, a representação do colegiado, a gente segue uma agenda. Então, o planejamento ele não é feito assim em uma semana. Então, assim, só entra também em acordo entre as representações discentes do campo, para não haver esse tipo de trazer para o conselho diretor uma coisa que poderia ser resolvida no colegiado, que foi levado para o colegiado, e aí depois fazer um formulário depois que todo o planejamento está pronto e depois dizer que era para ter sido feito com o representante do colegiado. Então, só para alinhar melhor essas informações. E nesse meio também da representação discente foi citado o caso do José Luiz Newton, que ele não poderia se matricular em nenhum componente se fenômeno de transporte não fosse ofertado. E isso não é verdade, porque só de olhar o histórico dele, a gente já vê lá que tem outras opções de disciplinas que seriam ofertadas agora. Então, eu só peço que isso seja melhor conversado assim entre vocês, para não divulgar essas informações que não são verídicas aqui no Conselho Diretor.
podemos passar para um outro informe, né, que é esse assunto a nível de colegiado, como bem disse, né, a professora Larissa e a professora Ida. Então, um informe, Juliana, técnica administrativa e educação, algum informe, por favor, da categoria dos técnicos? Se organizaram? Professor Bruno, eu só queria, ainda dentro desse tema, por gentileza, estou com a mão levantada aqui, talvez você não tenha visto, eu tenho mais um informe. É só para essa questão que foi levantada, é importante a gente lembrar que os colegiados são órgãos deliberativos, né? E a gente tem a representação discente lá nos colegiados. Então, é muito importante a gente ressaltar que a gente acolhe, entende, e a gente quer o melhor para os nossos discentes sempre. Mas eu acho que talvez toda essa situação está trazendo um pouco de maturidade para a gente, sabe, e ressaltar para as nossas representações que as reivindicações, elas são mais oportunas de serem realizadas lá nos colegiados, né? Então é importante que isso ocorra, né, e faça de forma prematura. Vou citar um exemplo, por exemplo, o atendimento das solicitações dos discentes, que foram reivindicadas na última reunião do Conselho, ele gerou também o cancelamento de alguns componentes. Por exemplo, a oferta de Física 2 gerou cancelamento da oferta de Física 1, né? A oferta da Filosofia gerou cancelamento da oferta de um componente que o professor Adriano ia ofertar. Tá, ok? Então isso tem que ficar muito claro, né? E eu acho que é muito oportuno a gente debater essas questões e chegar a um alinhamento lá nos colegiados. E aí chamar a atenção, extremamente oportuno, lembrar também, por gentileza, se você puder passar para a classe estudantil, aqui foi solicitado, por exemplo, a abertura do componente fenômeno de transporte, mas até o momento nós só temos 5 matrículas, né? De acordo com a regra, se a gente tiver menos do que 5 estudantes matriculados, né, o componente nem pode ser ofertado. Então, houve informação de que existia uma demanda grande, né, por esse componente, mas até agora as matrículas não estão condizendo com o que foi dito, não. Muito obrigado. A Juliana, por favor, tem informe? Outra coisa, professor, filosofia, só 4 inscritos também. Eu acho importante trazer isso aqui, né? É um momento oportuno. Desculpa novamente estar interrompendo. Juliana, por favor, você tem informe? Bruno, eu coloquei no chat que eu não tinha informe, mas só para deixar registrado que nós, os técnicos, estamos discutindo, em discussão permanente a respeito dos POPs, porque a gente sabe que afeta diretamente o nosso retorno, o retorno das aulas agora dia 22, segundo o calendário. Então, a gente está aguardando, está de olho e esperando para que todos os procedimentos que estão lá descritos, eles sejam realizados, né? Para que tudo de insumo tenha chegado, para que a gente retorne ao trabalho com segurança. Uhum. Isso será pauta, inclusive, de uma próxima reunião, ainda hoje, extraordinária do Conselho, e a gente vai tratar exatamente de todos esses elementos, né? Teremos convidados, membros da direção, instituídos por comissão oficial, né? O presidente da Comissão de Biossegurança Interna do Centro e o presidente da Comissão de Infraestrutura de Laboratório do Centro, que são extensões da direção designadas oficialmente por portaria. Então, vamos tratar desse assunto. É importante, realmente, esse informe. O informe nosso, infelizmente, se trata da direção, se trata do orçamento, de maneira bastante informal. Eu passei para vocês uma outra reunião extraordinária, mas nosso orçamento da UFOB como um todo, e assim esse repasse para o orçamento de custeio no centro, até então, sofreu um corte transversal, né, em percentual. A proposta da Pró-Reitoria de Planejamento da Proplan é que teríamos para custeio do centro um corte aí de cerca de 60%, né, do previsto, mas também não temos ainda a aprovação da Lei Orçamentária Anual, né, a nível de Congresso, para que as universidades possam estar recebendo esses recursos, e no momento há uma dificuldade
a universidade estar cumprindo os seus compromissos, né, orçamentários com diversas contas, né? Inclusive, isso vem afetando, né, diretamente a assistência estudantil, né, que gerou um corte efetivo daqueles auxílios, né, de R$100 em cada estudante, né, foi o valor exato. Na verdade, 18%, né, R$100 para quem estava na modalidade alta. Né? Então, eu cito a modalidade alta como uma referência, precisam mais, não esse valor de R$100, mas um corte de 17,5%, para ser mais exato, em todos os auxílios estudantis. E com um esforço ainda pela administração central para que fosse feito o pagamento, né, desses valores, mesmo com esse corte em janeiro e fevereiro. Até o momento, não temos previsão de como será mantido as contas da universidade e esses auxílios para o mês de março, em virtude ainda da não aprovação desta lei orçamentária anual desses valores. Também ainda não chegou na universidade o memorando do CESU-MEC, que nos informa quantitativo, né, de servidores que a universidade pode estar nomeando este ano. Então, nós temos aí a vacância da professora Liliana, né, do nosso centro, que tomou posse, entrou em exercício no dia 28 de dezembro de 2020, do ano passado, mas que já teve a sua vacância publicada também no Diário Oficial da União, e que para convocar e para nomear a segunda colocada nesse concurso, a universidade precisa receber esta provisão de códigos a serem nomeados nesse ano. Até o momento não houve, mas como nos outros anos, nos anos anteriores, o histórico é de receber isso a princípios de fevereiro, até a segunda quinzena, né? Desculpa, a segunda semana de fevereiro. Espera-se que até o final do mês de fevereiro a projeto possa estar recebendo esse memorando e assim possa estar imediatamente nomeando a candidata segunda colocada para o concurso da matemática, né? Para que, então, ela possa cumprir já com as componentes, as disciplinas que já estão ofertadas na nossa matriz de horários aprovada já nesse conselho, na última reunião, com suas alterações, né, apresentadas por professor Felipe, o coordenador de ensino. Então, são esses dois informes, estamos esperando, né, esta provisão para nomear professor de matemática, para que nossos estudantes, os dois cursos, não fiquem sem boa parte da carga horária relativa à matéria da área da matemática, né, ainda nesse primeiro semestre letivo especial 1. É muito importante dar este informe para vocês. Também tivemos uma reunião, um informe, a PROGEP, os diretores, coordenadores de ensino e coordenadores de colegiado, para tratar desse tema, né, e de outros, né, como facilitar os processos de contratação de professor substituto, aquelas previsões legais de quando se pode gerar um código de professor substituto, para que possamos nos organizar bem neste ano, em virtude de que teremos 3 semestres letivos especiais, cada um de 12 semanas, e, porventura, essa necessidade de substituto venha a acontecer, a gente tem que nos organizar direitinho. Então, nós já estamos alinhados com a PROGEP, né, direção, coordenadores de ensino, e também foi chamado os coordenadores de colegiado para que pudesse ficar a par de tudo que estará acontecendo, dessas necessidades, para que esse entendimento nosso seja conjunto. A partir do dia 22, então, começa nossas aulas propriamente ditas, mas outro informe é que no dia 18 e 19, daí eu passo para todos que estão nos ouvindo, temos a realização da nossa semana de integração, que está condensada em 2 dias, e é importante destacar a proatividade dos servidores docentes ingressantes, né? Foi enviado um e-mail para toda a comunidade, pedindo, inicialmente, como sempre ocorreu, um membro de cada categoria para compor a comissão, que vai realizar a semana de integração, com o objetivo de reintegrar esses estudantes ingressantes de 2020.1 que tiveram seu semestre interrompido
e que, no momento, alguns, em sua maioria, outros não, participaram de maneira remota, emergencial, nos 2 períodos que tivemos no ano passado. Também integrar os novos servidores técnicos administrativos, né, e os novos servidores docentes. Então, eu destaco a proatividade dos novos servidores docentes se manifestando para compor essa comissão, que vai realizar a semana de integração, né, o servidor docente Taídes, Caio e Mário. E destacar também a estudante Pamela, que, mais uma vez, né, se predispõe a estar compondo e ajudando na elaboração e execução desta semana de integração, que será amplamente divulgada no centro. Espero que a participação dos estudantes seja bastante positiva, para que a gente possa estimular neles algo que é muito importante em nossa universidade, que é o sentimento de pertencimento, né? Eles estarem mais vinculados a nós, pois diante deste todo o trabalho remoto e atividades letivas remotas, né, durante o ano passado, nós estamos bastante distantes, né, dos nossos ingressantes. Então, é uma tentativa de nos aproximar mais. Então, cada um da gestão terá um momento de fala para se apresentar, né, para eles, e vamos, inclusive, estar divulgando essas ações, né. Todos vocês fiquem livres para propor, né, propostas de atividades, caso não esteja fechada ainda a semana. A professora Jamile também, eu queria destacar a participação dela, né, como em outras participações para a semana de integração. Ela preside essa comissão da semana de integração, está fechando toda a agenda para que a gente possa ter 2 dias de evento bastante integrativo para o nosso centro, né, a gente possa, através dessas atividades, integrar a todos. Então, são esses os informes positivos. Infelizmente, o informe orçamentário não é tão positivo, né? Temos um outro informe, que a chegada dos insumos para implementação dos procedimentos operacionais padrão em biossegurança chegou, né? Boa parte deles, e outra parte está chegando. Nosso motorista está se dirigindo já a Barreiras, ao campus Edgar Santos, para trazer uma outra parte. As partes estão chegando, né? No máximo teremos apenas aí talvez um atraso de 1 semana na chegada de tudo, 1 semana partindo da referência de 22 de fevereiro, que é o primeiro dia de aula, para que todos esses insumos, dispensers, álcool em gel, possam estar no centro, para que a gente possa executar boa parte do ensino híbrido, no que se refere às práticas de laboratório, e algumas atividades administrativas, para que a gente possa estar aí retornando gradualmente às atividades, assim como os demais campi fora de sede, em reunião com os diretores, também estão já implementando este retorno gradual, né, todos os outros campi. Então, temos que voltar sim, mas voltar com segurança, né? Então, após a chegada desses insumos todo, e escutando a nossa comissão interna de biossegurança, que é braço lá do GT Covid-19, o grupo de trabalho para a Covid-19 instituída pelo Consune, né? Nós temos também uma comissão interna de biossegurança, para que a gente possa nos ajudar, né, ajudar toda a administração do nosso centro, a direção, a coordenadora administrativa, a implementar da melhor maneira possível. Essa comissão fez uma leitura atenta de todos os POPs, né, do plano de biossegurança, e deixar todo mundo tranquilo, né, que nós jamais retornaremos se não for atendidas todas as medidas de segurança das quais estão descritas no plano de biossegurança e em cada um dos POPs, dos procedimentos operacionais padrão de biossegurança. Então, todos fiquemos bastante tranquilos e estamos seguindo todas as normas de biossegurança para um retorno híbrido de algumas componentes, né? São 7 componentes curriculares obrigatórias que estarão retornando em maneira híbrida, com encontros presenciais em laboratório, mas com as medidas de restrições, né? Os números mínimos de estudantes em cada laboratório está sendo desenhado aí juntamente com a coordenação de ensino, com a comissão de infraestrutura de laboratório, essa quantidade máxima, respeitando os 2 metros de distância, tanto para frente como para os lados. Então, esse informe
é muito importante para deixar tranquila aí e da comunidade estudantil, né, tranquila a todos os servidores, que estamos nos programando, nos planejando para oferecer gradualmente, né? Nenhuma mudança brusca, ela é salutar para nenhuma organização, né? Nem sequer um organismo vivo, né? Quando passa de uma temperatura fria para uma, né, quente, muito alta, realmente nós sofremos bastantes eventos indesejáveis e que venham a causar prejuízo. Também qualquer organização onde tenha pessoas, né, qualquer instituição, se você tem uma mudança brusca, você tem problemas graves, problemas sérios. Então, toda mudança, da melhor forma possível, ela é gradual. Estamos gradualmente atendendo todos os protocolos sanitários e medidas de índices divulgados pelo GT Covid para esse retorno gradual. Então, só queria tranquilizar a comunidade, né, nesse informe e deixar que agora vocês possam, né, estar passando para o outro ponto, que é o que ocorrer. Caso tenham um outro ponto a ser comentado, né, em o que ocorrer, passamos para o ponto 8, o que ocorrer. Por favor, vocês com a palavra. Tá, eu só queria falar que eu adicionei o colegiado de engenharia de produção e de engenharia de biotech lá no formulário, então eu vou mandar para vocês o link do formulário e vocês podem acompanhar lá as respostas. Eu, Juliana, tenho um que ocorrer. Por favor, Juliana. Na verdade, o meu que ocorreu foi gerado em cima da fala do professor Douglas. A respeito do reconhecimento do curso. Como ele deu como informe, né, eu joguei aqui como que ocorreu para participar da discussão. Eu queria saber a data, se tem data marcada para visita, que eu não sei se ele falou, acho que não. Data marcada para visita. E dentro do laboratório, como acredito que sou eu que atendo os laboratórios da biotecnologia, mas tem química também, né? Mas, enfim, se veio um protocolo, o que é preciso fazer, o que é preciso seguir, para que eu participe disso. Então, para que eu participe, possa lá colocar o laboratório em conformidade com o que é solicitado, eu preciso saber o que é. E aí eu faço a solicitação, se eles precisarem de mim, é claro, à disposição no que for preciso para ajudar, e só me chamar, marcar reunião, ou me mostrar qual é o protocolo que eu tenho que seguir, organizar, ajeitar lá, que eu estou à disposição, ok? Bem pontuado o que ocorrer, né? Virá aí a comissão avaliativa do MEC. E a reunião foi muito produtiva, realmente faltou, né, parte dos técnicos da administração de educação compondo esta reunião, né? Realmente a planilha foi bastante esclarecedora. Mas aí, professor Douglas, como você citou que vai mandar esse e-mail, tenta pontuar a deliberação daquela reunião com a Prograde direitinho, para que esteja bastante transparente, claro, também para a Juliana, para todos. E nas próximas reuniões, com certeza, né, não só a Juliana, mas também a Eliana, né, que também é outra técnica de laboratório, e tem um papel direto aí nessas aulas práticas para o curso de Engenharia de Biotecnologia. No que se refere à Química, é importante estar participando. Eu vou aproveitar, professor Bruno, ainda o que ocorria, já aproveitar e responder a Juliana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a pronta participação, a disponibilidade dela em estar nos ajudando. Também esclarecer que 2 técnicos administrativos em educação participaram, que foi a Adriana, né, e a Eliane. E aí, Juliana, a gente vai estar fazendo uma reunião, possivelmente na próxima semana, na outra, para estar esclarecendo, mas só adiantando, né, a própria instituição ela não tem uma data exata, então a gente sabe que pode ser a partir de março. Então, é urgente, né, essa nossa organização. Porque também nós estamos em um momento de pandemia, tá? Mas a gente vai sim poder estar fazendo uma reunião com vocês, está passando todas essas informações e está conversando de forma mais conjunta, né, e próxima para todas essas dúvidas serem saneadas. Muito obrigado.
não somente Ok. não somente as duas que o professor Douglas citou, mas a Vanessa também. A Vanessa participou, enquanto técnica lotada no colegiado, né? Participou. Apenas senti falta só de parte do pessoal do laboratório, mas aí nas próximas reuniões, com certeza, é importante a Juliana e a Eliana estar presentes, né? Para que possa ter um conjunto completo, né? Já que o professor Douglas mesmo citou que necessita do apoio de todos, eu acredito que todos deveriam estar envolvidos desde o início. Esse envolvimento, esse pertencimento é muito importante. Juliana, então, como o Douglas bem disse, não tem ainda uma data exata, né? A nossa universidade não recebeu do INEP essa data exata, mas a perspectiva é em março. E aí eles vêm em bloco, né? Nós temos diversos cursos, ainda que não foram reconhecidos ainda na universidade. Então, normalmente, a comissão, né, do INEP, ela vem sempre já em bloco, né? A questão de logística, né, dos membros. Então, a gente espera que em março, mas até março, a gente deixando a casa arrumada, não tenhamos surpresas, seria bastante interessante. Alguém mais do que correr? Alguém mais do que correr? Não, então, são 10h07. Dou por finalizada a primeira reunião ordinária do Conselho Diretor. Aguardo todos vocês às 11h para iniciarmos a nossa 5ª reunião extraordinária. Então, bom trabalho a todos. Não esqueçam de assinar, né, fazer o check-in para assinar a presença. Por favor, bom trabalho, boa tarde e até a próxima reunião daqui a pouquinho. Até a próxima. Boa tarde. Bom dia, pessoal.